Há um silêncio que só existe depois que o último resto de madeira carbonizada para de crepitar. Um silêncio que pesa mais que a fumaça. E foi nesse silêncio que ele descobriu a única verdade que importa. O fogo consumiu tudo, menos a história que o salvou. E esta é a história de como um homem aprendeu que a única coisa verdadeiramente à prova de fogo é o significado que a gente guarda na alma. Ele era um coletor de memórias. Em seu apartamento no terceiro andar, cada objeto era um capítulo. Livros com anotações nas margens, prateleiras que eram linhas do tempo, fotografias que prendiam o tempo como insetos no âmbar. Ele acreditava, com uma fé quieta, que a vida se construía através daquilo que se podia tocar, ver, arquivar. Sua identidade estava ali, naquelas paredes. Uma autobiografia escrita em coisas. Até que uma noite, o mundo dele ardeu. Não foi uma metáfora. Foram chamas reais, vorazes, que devoraram papel, madeira, tecido e sonhos materializados em menos de uma hora. De pé na calçada, envolto no cheiro acre de tragédia e no cobertor que um vizinho lhe dera, ele não sentiu dor. Sentiu um apagamento. Onde antes havia um homem com uma história, agora havia apenas um vazio, um ponto final seguido de um nada absoluto. O fogo, afinal, tinha consumido tudo. Os dias que se seguiram foram uma existência emprestada. Roupas emprestadas, um quarto emprestado, sorrisos emprestados de pena. As pessoas traziam coisas para substituir as que se foram, mas cada objeto novo só gritava a ausência do antigo, daquele que tinha uma história. A perda que o estrangulava não era a dos móveis. Era a dos cadernos, dezenas deles, diários de uma vida inteira de pensamentos frágeis e tentativas de se entender. Cinzas. Era a caixa com as cartas da avó, mulher de sabedoria profunda e letras miúdas, sua voz no papel. Cinzas. Era a biblioteca montada livro a livro. Cada volume um amigo, uma viagem, uma ideia. Cinzas. Ele caminhava pela cidade como um fantasma. Um homem sem passado. E sem passado, quem ele era no presente? A memória, sozinha, parecia traiçoeira. Será que aquele verão na praia tinha sido realmente tão dourado? Será que as palavras de consolo da avó eram exatamente aquelas? Sem o registro físico, as lembranças começavam a se esfarelar, como a própria cinza que carregava no sapato. O fogo tinha cruzado a porta da sua casa e entrado em sua mente. 3 semanas depois, no fundo do bolso de um casaco esquecido no carro, ele encontrou um bloquinho de notas preto, insignificante. Uma lista de compras, números de telefone, e no canto de uma página, uma frase rabiscada quase sem pensar, semanas antes da queda. A avó dizia que a gente é feito mais de histórias do que de ossos. Os ossos quebram, as histórias, não. Ele leu sentado no banco do carro, e o mundo parou. Não houve choro, houve um silêncio novo. E então, como um milagre auditivo, a voz da avó ecoou dentro dele. Não era uma lembrança vaga. Era a voz completa, com o timbre, o sussurro, a pausa antes da palavra ossos. E com a voz veio a cena inteira. A cozinha dela, o cheiro do café coado no filtro de pano, a luz da tarde. Era um mundo inteiro, vivo e intacto, habitando um lugar dentro dele, onde o fogo nunca tinha conseguido entrar. O clique foi quase audível. Ele não havia perdido as histórias, perdera os arquivos. As histórias em si, a narrativa, a essência, essa morava no único cofre à prova de qualquer catástrofe, na forma como ele contava a si mesmo a própria vida. Segurando aquele bloquinho sujo, ele sentiu não uma falta, mas um impulso. No quarto emprestado, na primeira página em branco após a frase da avó, ele começou a escrever. Não sobre o que o fogo levou, sobre o que o fogo não poderia jamais levar. Escreveu sobre a sensação de ler seu primeiro livro sob o edredom, não o título ou a editora. Escreveu sobre o calor que as palavras da avó deixavam em seu peito,
não a caligrafia exata. Escreveu sobre a luz da sua mesa de trabalho e as ideias que nasciam ali, não o modelo da lâmpada. Ele estava sem planejar, fazendo um inventário de sua alma. E um fenômeno estranho aconteceu. Ao reescrever as memórias, ele não as estava recuperando. Estava enriquecendo-as. Quando estavam presas em objetos, eram estáticas, fixas. Agora, reconstruídas pela linguagem, ganhavam novas camadas, novos significados. Ele trocava a posse pela narração, e a narração descobriu, é um território infinito. O ritual nasceu então. Toda noite, antes de dormir, ele contava para si mesmo uma história do seu passado que valesse a pena preservar. A vez em que se perdeu e foi salvo por um estranho gentil. O primeiro fracasso que o ensinou mais que qualquer vitória. A conversa difícil que semeou um respeito novo, sem as fotos para limitar a cena. Sua mente pintava com cores mais vivas, com detalhes que talvez nunca tivessem existido, mas que eram verdadeiros em essência. Ele percebeu um segredo fundamental. Nós não nos lembramos dos eventos, lembramos da última vez que os contamos a nós mesmos. Estamos sempre reeditando, ressignificando, reescrevendo. O incêndio, ao queimar os originais, lhe dera a liberdade radical de se tornar o autor final de sua própria história. Podia escolher enfatizar a beleza sobre a dor, a lição sobre a perda, a conexão sobre a solidão. A tragédia o forçou a sair da plateia de sua própria vida e subir ao palco da narração. E então o círculo se fechou. Uma colega de trabalho, com os olhos fundos de uma separação devastadora, lhe disse que se sentia como se sua vida também tivesse pegado fogo. Ele não ofereceu conselhos, ofereceu uma história. Contou-lhe sobre o bloquinho no bolso do casaco, sobre a frase da avó, sobre a reconstrução a partir do significado, não dos escombros. Ele viu uma fagulha acender no olhar dela. Não era mais a história dele, era um molde, um mapa. Ela perguntou, por onde eu começo? Ele respondeu, pergunte-se, o que, dessa vida que ardeu, era tão essencial que nem as chamas poderiam tocá-lo? Qual o sentimento que sobrevive? Semanas depois, ela voltou a agradecer. Disse que havia começado a escrever e que pela primeira vez se sentia a autora da própria dor, e não sua vítima. Naquele momento, a história que o salvara tornou-se uma semente. O fogo que consumiu tudo não apenas falhou em queimar a história, como acabou por ser o vento que a espalhou para outras terras. Anos se passaram. O apartamento foi reconstruído. Há livros novos, fotos novas, mas elas não são mais a prova de nada. São ilustrações. O texto principal, o significado, a narrativa, reside agora em um lugar inexpugnável. Ele aprendeu que carregamos não uma mala de objetos, mas uma biblioteca viva de narrativas. E essa biblioteca é a prova de fogo, a prova de água, a prova de qualquer catástrofe externa. É nossa verdadeira pátria portátil. E essa, minha cara, meu caro, é a mensagem que fica para você. Quando tudo ao seu redor desmoronar, seja em chamas reais ou nas chamas invisíveis da crise, da traição, da perda, você ainda terá uma coisa. A história que você escolhe contar a si mesmo sobre quem você é no meio daquilo tudo. Você pode escolher a história da vítima, consumida pelas chamas. Ou pode escolher a história do sobrevivente, cujo núcleo mais puro e mais verdadeiro foi revelado e fortalecido pelo calor extremo. A escolha sempre será sua. E é por isso que agora eu te convido a fazer parte dessa narrativa maior. Nos comentários abaixo, escreva apenas uma linha que comece com: o que é a prova de fogo em mim é. Complete com sua verdade, sua coragem, sua fé, seu amor, sua teimosia em recomeçar. Vamos construir um testemunho coletivo da nossa resiliência,
Seu comentário pode ser o farol para alguém que está agora na escuridão da sua própria fumaça. Clique no like. Se esta história ressoou naquele lugar dentro de você, que sabe que é mais forte do que qualquer chama. Aquele like é um sinal de que você acredita no núcleo inquebrável que habita em você. E por fim, garanta sua inscrição e ative o sininho, porque a jornada de fortalecer essa fortaleza interior é contínua.